O apóstolo João, que escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, a revelação final, ele escreve para 7 igrejas da Ásia Menor, do seu gabinete, com ar-condicionado. Não, ele estava numa ilha vulcânica, a ilha de Patmos. Ele foi levado pelo imperador Domiciano, que estava perseguindo a igreja. Quando tudo parecia que era o fim, Deus revelou o Apocalipse para João. A revelação, a esperança para o povo dele. A primeira igreja que foi enviada esta carta foi a igreja de Éfeso. Vamos lá. Quem passou pela igreja de Éfeso? Quem foi o plantador desta igreja? O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Ele ficou 3 anos pregando o evangelho em porta e com muita lágrima. Primeiro avivamento, Atos dos Apóstolos, lá em Jerusalém. Segundo, Samaria. E terceiro, Éfeso, a cidade que adorava a deusa Diana. Eles tinham livros de magia, livros de ocultismo. Quando o evangelho chegou, foi uma bomba. E o que aconteceu? Aquelas pessoas foram convertidas a Cristo e queimou os seus livros em praça pública. Agora nós temos uma igreja fundamentada na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele sai daquela igreja, ele encontra os presbíteros que ele colocou para ajudar aquele povo. Ele diz: cuidado, que lobos ferozes penetrarão no meio das ovelhas e não pouparão o rebanho de Cristo. E entre vós aparecerá hereges que tentarão perverter o evangelho. Paulo passou pelaquela igreja, Timóteo e agora João. Ele conhecia aquela igreja. Aquela igreja, ela conhecia a doutrina, ela conhecia o fundamento dos apóstolos, ela conhecia a verdade, o verdadeiro evangelho. E os falsos profetas, os falsos apóstolos, não tinham voz nesta igreja, porque ela estava firme em Cristo Jesus. O capítulo 2, o verso 2 diz assim: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e sua perseverança. Primeiro, era uma igreja que trabalhava. Era igual uma colmeia. Estava todo momento trabalhando, pregando, evangelizando, porque era uma igreja que foi construída na pessoa de Cristo. A palavra conheço, Jesus nos conhece. Ele sabe quem você é. Você que está me ouvindo. Nós estamos na procura do autoconhecimento de nós mesmos. Isso é incansável. A gente não vai conseguir conhecer a nós mesmos. Mas Jesus nos conhece. Ele sabe quando você vai para o trabalho. Ele sabe quando você está só. Ele te conhece. E ele conhece a igreja. Porque a igreja está na mão direita de Jesus. O texto diz: a minha igreja, eu seguro firme. E ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Lá no Evangelho, Jesus disse isso. Então a igreja está nas mãos do Todo-Poderoso. Que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, enquanto a igreja está sendo perseguida pelo imperador, esta igreja está passando por provações. Jesus está dizendo para ela: eu conheço você. E eu tenho você em minhas mãos. E você está guardada comigo. E ninguém pode tirar você de mim. E ele continua: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriram que eles eram impostores. Então era uma igreja que trabalhava, pregava o evangelho, estava sempre em atividade, mas ela tinha um fundamento, ela tinha uma boa ortodoxia, ela tinha uma boa teologia. E os falsos profetas, eles não conseguiam enganar as pessoas naquela igreja. Eles tentavam, eles faziam um teste e acabava mostrando que aquela pessoa, aqueles falsos profetas, eles não conseguiam nada com aquela igreja, porque ela estava fundamentada em Cristo, no Evangelho. A pergunta é: você tem defendido a fé verdadeira?
A fé que foi nos dada por Cristo Jesus? Ou tem muitos falsos profetas entre vós, como Jesus disse, que os falsos profetas eles viriam como lobos ferozes, disfarçados de ovelha. Na igreja que você vai, você tem visto esses falsos profetas e não tem feito nada? Qual que é o seu dever? Qual que é o meu dever? Pregar contra os hereges, pregar a palavra de Deus. Porque eles não podem distorcer a verdade, porque a verdade sempre vai estar contra eles. Então era uma igreja, esse é um exemplo para nós, que é uma igreja firmada na palavra. A pergunta que eu deixo para você, que está me ouvindo, que está me vendo neste vídeo, você tem anunciado o evangelho verdadeiro? Você tem confrontado aqueles que tentam deturpar a palavra de Deus? Falsos profetas que vêm com as suas heresias, inflamando a igreja, com toxinas, inflamando o coração das pessoas. Eles não podem entrar na igreja de Cristo, porque enquanto a igreja de Cristo estiver firmada na fé, eles vão ser desmascarados. Porque é isso que eles querem. Eles querem levar e atrair multidões para eles. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que seguem os falsos profetas. Mas essa carta que foi enviada para a igreja de Éfeso, ela sabia, ela conhecia, ela tinha um conhecimento aprofundado que esses homens eram impostores. E nos deixa aqui um alerta. Você sabe quem são os impostores? Quem são os hereges que está dentro da igreja que você frequenta? Continue, não para, não desista do evangelho, porque Cristo, nós estamos nas mãos do Cristo, aquele que estava morto e está vivo para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida.